Caros alunos, aí ó, vamos a mais um Falando em Português, o nosso já conhecido e sempre lembrado, internacionalmente conhecido Falando em Português. O Tira Dúvidas do NEAF. Espalhe por seus amigos. Olha lá, gente. Escolhi um periodinho lindo, né? Da Clarice Lispector, que fala assim, ó. Sempre quis que ela entendesse as palavras que passavam por seus ouvidos, mas eram só sons sem sentido. Legal. Nas duas ocorrências em destaque, a palavra que pertence a classes diferentes e tem papéis também distintos. Identifique essas classes e papéis. Identifique, essas classes e papéis. E para isso, eu os convoco, né, a que me acompanhem aqui na nossa lousa. Aqui o sempre quis está fugindo um pouquinho. Deixa eu botar ele para cá um pouco, gente. Aqui, ó. Botar para cá um pouquinho. Agora vai ficar mais visual. Mais visualizável. Vamos usar a palavra certa. Sempre quis. Beleza? João, onde é que você quer chegar com isso? Essa é uma confusão. A palavra aqui, gente, tem inúmeras funções, tem inúmeros papéis em português. Dois deles são mais frequentes em exames, tá? São mais frequentes em exames. São exatamente esses dois papéis distintos que eu quero que vocês entendam agora aqui comigo. Olha só, nós temos quis, aqui ó, uma forma verbal. Essa aqui é uma oração número 1. Depois, ó, que ela entendesse uma outra forma verbal. Essa aqui é uma oração número 2. Que passavam por seus ouvidos, palavras que passavam por seus ouvidos. Aqui nós temos uma terceira forma verbal. Portanto, temos uma oração número 3. Mas eram só sons sem sentido. Temos uma outra oração aqui, número 4, que não vem ao caso agora para a proposta desse Falando em Português, em que eu peço para você verificar a diferença entre o emprego da palavra que, né, nas duas ocorrências do pequeno textinho aqui, ó. Legal? João, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Olha só, gente. No lugar dessa segunda oração aqui, ó, vamos colocar um substantivo. Sempre quis a verdade, por exemplo. Sempre quis a riqueza. Sempre quis a verdade. Sempre quis a riqueza. Sempre quis a fortuna. Quero que vocês percebam que é possível usar substantivo no lugar dessa segunda oração. A palavra que, gente, aqui, ó, que introduz uma oração equivalente a substantivo, a palavra que introduz uma oração equivalente a substantivo, em português, se chama conjunção integrante. Se chama conjunção integrante. João, tem que saber esse detalhe, não custa nada, gente. A palavra que introduz uma oração equivalente a substantivo, chamada oração substantiva, não é à toa, se chama conjunção integrante. E repare que o seu papel, agora usa a cabeça não é repolho. E repare que o seu papel é realmente conjuntivo, é de fazer conjunto entre isso e isso. Vamos provar isso? Tira o que daqui? Tira esse que daqui. Tire esse que daqui. Faça ele sumir daqui. Sempre quis ela entendesse as palavras, não dá, né? Esse que é uma palavra necessária para conectar as duas estruturas oracionais, as duas orações. É uma palavra que faz conjunto das duas orações, por isso se chama conjunção, tá? O seu papel é um papel conjuntivo, é um papel conectivo. Por isso, também, você pode usar esse raciocínio, esse que é uma conjunção. Chama-se integrante porque introduz uma oração equivalente a substantivo, tá bom? Repare que esse que não retoma nada, ele conjunta as duas estruturas. Ele junta isso com o que vem depois. Por isso,
o seu papel é conjuntivo, o seu papel é conectivo, o seu papel é conector, tá? É conectar as duas estruturas oracionais, as duas orações, tá bom? Tá legal. João, esse outro que, isso já caiu em prova para mim, João. Pois é, moçada, não é à toa que eu estou falando disso. Reparem agora que esse que está no lugar de palavras. Esse outro que está no lugar de palavras. O primeiro que não estava no lugar de nada. Apenas conectava as duas estruturas oracionais. Agora esse segundo que está no lugar do nome palavras. Vem comigo aqui, ó. Palavra que está no lugar do nome é pronome. E esse é um pronome que relaciona a oração 2 com a oração 3. Esse que é um pronome porque está no lugar do nome palavras. E ele se chama relativo porque ele relaciona a oração 2 com a oração subsequente, a oração 3. A palavra que relaciona a oração 2 com a oração 3 é a palavra que. João, e por que não é conjunção? Porque está no lugar do nome. A palavra que está no lugar do nome é pronome, não é conjunção. Uma pequena e sutil diferença. João, tem um outro jeito de eu fazer isso? Tem sim. Esse é o jeito mais técnico. Pronome porque está no lugar do nome. Relativo porque relaciona as duas orações, tá? Mas você pode usar um artifício, que é trocar esse que por outros pronomes relativos. Isso não é nenhum macete, gente, é lógico. Se eu estou dizendo que esse que é um pronome relativo, ele equivale a qual ou quais, dependendo do contexto. Então, ó, um artifício que você pode usar, de que você pode se valer, é trocar esse que por o qual, os quais, a qual, as quais. O que cabe aí, Johnny? Palavras é feminino e plural. Então, são palavras, sempre quis que ela entendesse as palavras, as quais passavam por seus ouvidos, mas eram só sons sem sentido. Eu posso, no lugar desse que, usar o relativo as quais, retomando palavras. Conjunções não retomam nada da oração anterior, apenas conectam as duas estruturas. Esse que não é conjunção, é pronome. Por quê? Porque está no lugar de palavras. Palavra que está no lugar do nome é pronome. Relativo porque é a palavra que relaciona a oração 2 com a oração 3. E você pode lançar mão desse artifício, que é para confirmar que o que, nesse caso, é pronome relativo, substituí-lo por o qual, os quais, a qual, as quais. Volte aqui comigo agora. Ó. Volte aqui comigo agora. Aqui. Nas duas ocorrências em destaque, a palavra que pertence a classes diferentes. Volta lá, ó. Na primeira ocorrência é conjunção integrante. Na segunda ocorrência é pronome relativo. Acabamos de ver isso. Tudo bem? Volta aqui comigo. Nas duas ocorrências em destaque, a palavra que pertence a classes diferentes e tem papéis também distintos. Identifique essas classes e papéis. No primeiro caso, o que é conjunção integrante. No segundo caso, o que é pronome relativo. João, e os papéis diferentes, quais são? O primeiro que estabelece um conjunto, por isso é conjunção, entre duas orações. Conecta duas orações, sem retomar termo nenhum da oração antecedente. E o segundo que é um pronome, que retoma um nome, no caso palavras, da oração precedente, da oração anterior. E seu papel primordial, né, é relacionar duas orações. No nosso caso aqui, a oração 2 e a oração 3. Legal? O primeiro é conjunção, o segundo é pronome relativo. Né? O primeiro conjunta, conecta duas orações, sem retomar nenhum termo anterior. E o segundo, retomando um termo anterior, relaciona duas orações.
Legal? João, esse aí para mim foi difícil. Gente, devagarinho a gente vai aprendendo as coisas mais fáceis, as coisas mais difíceis. Não se pode ter medo que é um pouquinho mais difícil. Senão a gente fica no fácil a vida inteira e não é para isso que a gente estuda. Valeu? Um abraço, obrigado pela atenção de vocês.